Graça e paz. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, mais uma vez. Estamos estudando Efésios. Vamos voltar para o texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Vamos ouvir a leitura. Vamos ouvir com carinho, porque é Deus falando para nós. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O assunto é o lar cristão. No estudo anterior, na meditação anterior, nós vimos a questão, a relação entre marido e mulher. Hoje vamos continuar para verificar essa relação entre pais e filhos, e servos e escravos. Muitos pais eram servos e trabalhavam sob o comando e a gerência de um senhor. Por outro lado, tinha chefe de família que era senhor e tinha servos. Hoje em dia, no lugar de servos, temos empregados, e no lugar de senhor temos patrões. Mas dentro do aspecto daqueles que creram no Senhor. Nós vamos começar observando a relação entre pais, filhos, sob a direção do Senhor. Vamos voltar para o versículo número 1, Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais como no Senhor, pois isto é justo. Vamos também para Colossenses, capítulo 3, verso 20. Vamos prestar bem atenção. Os filhos aqui, prestem atenção. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. No outro texto, diz: vós, filhos, obedecei em tudo. Em tudo. O que significa tudo? Significa tudo mesmo. Os vossos pais. Porque isto é agradável ao Senhor. A Ele.
obedecei em tudo, significa obediência total. E diz que isto é agradável ao Senhor. Se obedecer em tudo é agradável ao Senhor, então desobedecer é desagradável ao Senhor. Você entende? Se você desobedece, pai ou mãe, você está desagradando o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, a coisa é mais profunda do que se pensa, porque envolve a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Não importa se os pais são crentes ou não. A relação pai e filho foi ordenada por Deus para toda a humanidade e não apenas para os crentes. O dever fundamental de todo filho é obedecer aos seus pais. Agora, essa é uma questão muito difícil. Estamos diante de algo bastante difícil. A gente sabe que em um lar cristão tem gente crente e tem gente incrédula. Tem quem é do Senhor e tem quem ainda não foi convertido pelo Senhor. A gente sabe disso. O ser humano, na sua condição caída no pecado, é chamado nas Escrituras de filho da desobediência. Você conhece o texto? O ser humano caído no pecado, ele é chamado nas Escrituras de filho da desobediência. Por que que ele é chamado de filho da desobediência? Porque ele é desobediente. É o que ele sabe fazer. É a natureza dele. Nós já nascemos nessa condição, todo mundo. A criança, irmãos, é desobediente. Você sabe disso. A desobediência é uma tendência natural na criança. O pessoal aí diz que é fase, mas apesar da fase, quero dizer que a natureza é ruinzinha. É uma natureza profundamente afetada pelo pecado. Por isso toda criança é rebelde e desobediente. E vai crescendo, ela vai ficando sofisticada, vai ficando sutil, vai ficando educada, mas a natureza rebelde continua dentro dela. Então, irmãos, como obedecer primeiramente a Deus e depois aos pais, com uma natureza assim? Você vê? Aqui nós precisamos da obra da cruz de Cristo. Nós precisamos que Deus nos crucifique em Cristo, e foi o que Ele fez. Essa natureza precisa ser crucificada e morta, e mudada, trocada. A solução que Deus tem para cada um de nós, e aqui também estou falando da criança, a solução é a morte em Cristo na cruz, a morte
com Cristo nele, no corpo dele, na cruz. E na ressurreição nós ganhamos a nova vida. Essa nova vida é a vida de Cristo, a natureza de Cristo em nós. Então, morrer com Cristo para perder a natureza pecaminosa, pecadora, egoísta, para poder ganhar no lugar da vida pecadora, da natureza pecadora que foi perdida na cruz, a vida de Cristo, a natureza de Cristo. A coisa toda se resume: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, irmãos, que nós temos que pregar aos nossos filhos o Evangelho, desde pequeno. Mas os nossos filhos têm suas fases, irmão. Fases difíceis. Não estou negando fases. Tudo bem que tem fases. Não nego isso. Mas quero dizer, com certeza absoluta, na palavra de Deus, que a fase pior do ser humano acabou na cruz. A fase pior do ser humano começa no ventre e só termina na cruz. É na barriga da mãe que começa a pior fase do ser humano. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Iniquidade aqui, essa natureza. E em pecado me concebeu minha mãe. Começa aí. Começa na concepção. Quero dizer para os irmãos que, pelo menos é o que eu creio, tá? É o que eu creio. Espero que você creia assim também. Se não crer da mesma maneira, tudo bem, a amizade é a mesma, tá? Eu creio que Davi não era um filho adulterino, adulteroso. Ele não nasceu nessa condição. Não é por isso que ele foi gerado em iniquidade. E também não creio que o sexo legítimo que foi dado pelo próprio Deus seja pecado. Ele pode se tornar pecado, como a gente sabe que é. Tá? Então eu não creio que a relação sexual entre o marido e a mulher seja um ato pecaminoso. Não acredito nisso. Pelo menos não encontro isso dentro da palavra. Então, o Salmo 51, versículo 5, indica o quê? Fala de quê? Indica a natureza pecadora que todo mundo nasce com ela por causa da queda em Adão. Qualquer criança que for gerada, seja de pais regenerados ou não, ela vai nascer com esta natureza, porque é uma condição caída em Adão. Agora, a boa notícia é que essa fase acabou na cruz. Ali Deus acabou com essa fase, com essa natureza ruinzinha, pecaminosa.
Agora é preciso crer. Então, irmãos, a expressão filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, preste atenção, no Senhor, na pessoa de Cristo, significa que você precisa experimentar a obra de Deus, a obra da mudança na pessoa de Cristo, porque foi na pessoa de Cristo que você morreu, ressuscitou, Ele é a sua vida. Então, obedecei a vossos pais no Senhor, indica que é o Senhor a sua suficiência, que é o Senhor que capacita você para você obedecer primeiramente a Deus e depois aos pais. Obedecer como se estivesse obedecendo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Obedecer a tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Porque se não está de acordo com a vontade de Deus, aí, filho, você não precisa obedecer o seu pai ou sua mãe. Se seu pai ou mãe pede para você pecar, fazer algo pecaminoso, aí você não precisa obedecer. No resto, sim. Aí o apóstolo Paulo dá algumas razões para você obedecer. Vamos voltar lá no versículo 1, Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeira razão é porque é justo, é correto, é certo, do ponto de vista de Deus. Segunda razão, versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Segunda razão é porque a Escritura ensina isso, porque a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus é confiável. Paulo cita Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele cita a palavra. Essa ordem para obedecer a pai e mãe é mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Precisamos de dizer isso aos nossos filhos. Precisamos dizer para eles: assim diz o Senhor. Ler a palavra é muito mais importante do que as suas palavras. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus tem peso, tem poder. Tem que dizer aos nossos filhos: Cristo nos atraiu, Cristo nos crucificou com Ele, Cristo nos fez morrer com Ele, nele para o pecado, Cristo foi ressuscitado, e nós fomos ressuscitados pelo Espírito de Deus, juntamente com Cristo. Agora Cristo é a nossa vida, Cristo vive em nós. Temos que dizer se está prestando atenção ou não está, se gostou ou não gostou, se entendeu ou não, não importa. O que importa é a palavra de Deus, ela é o poder, e nós temos que dizer isso. Temos que dizer: se crer, vai ser salvo, está salvo. Se não crer, está fora. Tudo que podemos fazer é dizer a palavra: assim diz o Senhor, assim diz
a palavra de Deus. Não importa, o que importa é a palavra de Deus sendo dita. E se o filho for rebelde, devasso, desregrado, não importa. Você tem que dizer. Então, é isso aí. Nós precisamos dizer a palavra de Deus aos nossos filhos, pregar o Evangelho, porque o que importa é aquilo que Deus está dizendo em sua palavra. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí está mostrando que tem duas edificações. Primeiro Deus. Se Deus não edificar, em vão edifica aqueles trabalhadores, né? Os outros que estão edificando. Então a nossa casa tem que estar sendo edificada por Deus. Deus, 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 em sua soberania, com sua palavra, Ele está edificando, e eu edifico também. Como? Crendo no que Ele falou, dizendo a palavra, obedecendo. Efésios 6:3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui tem mais duas razões: obedecer aos pais para que te vá bem, e sejais de longa vida sobre a terra. Pense num filho que não recebeu instrução, orientação, correção de seus pais desde pequeno. Se tornará um incurável, intolerável, uma pessoa muito difícil na sociedade, em todos os aspectos. Essa pessoa não irá bem. Você acha que irá? Não vai. Não vai prosperar no serviço, no casamento, em nada. Não tem princípios. Longevidade. A obediência aos pais, no geral, resulta em vida longa. No geral. A vida de obediência é mais segura, é mais saudável e longa. Uma vida desregrada, dissoluta, imprudente, muitas vezes termina em morte prematura. No entanto, irmãos, a obediência filial nem sempre garante vida longa. Um filho respeitoso pode morrer jovem. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, agora é com vocês.
A palavra de Deus também tem o que dizer a vocês. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na correção, na admoestação do Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os pais não devem provocar a ira de seus filhos com exigências sem sentido, coisas excessivas, importunações constantes. Corrigir, sim, mas sem ferir o espírito do filho. Tem que corrigir, mas sem ferir. Elogiar também. Na hora que ele estiver certo, você elogia. Na hora que tem que corrigir, você vai corrigir sem ferir. Por que isso? Porque isso vai criar um padrão do que é certo, do que é errado, desde pequeno. Irmãos, eu sou pai. Deus não me deu o direito de maltratar, tiranizar os meus filhos. Ele não me deu esse direito. Tratar os filhos de maneira áspera e desrespeitosa não é conveniente. Por que não é? Porque isso produz o que o texto falou, desânimo aos seus filhos. Daí o mandamento aos pais: não irriteis vossos filhos. Não fazer algo que provoque os filhos. Não provocar os filhos. E você sabe uma coisa que provoca os filhos desde pequeno? Provoca muitos filhos. Sabe o que é? A incoerência dos pais. Dizer uma coisa, fazer outra. Aqui, neste ponto, o testemunho espiritual dos pais é muito importante. Eles precisam perceber a presença de Cristo em nossas vidas. Os nossos filhos precisam perceber de fato a presença de Cristo na nossa vida. É muito importante a presença dos pais na vida dos filhos. Pais presentes é muito bom, mas muito mais importante é a presença de Cristo na vida dos pais diante dos filhos. Por que, irmãos? Porque é a presença de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, que vai fazer toda a diferença. Faltando Cristo, falta amor para você, falta perdão para você, falta tudo no sentido espiritual. Nesse caso, eu creio que também precisamos da cruz para nos tratar. E precisamos da vida de Cristo em nós operando. Precisamos amar e ensinar os nossos filhos com a doutrina da palavra de Deus. Precisamos criar os filhos na correção e instrução que vem do Senhor. Irmãos, precisamos investir espiritualmente nos nossos filhos, porque o que a gente percebe é que fazemos muito mais investimento nas questões seculares, nos estudos, na universidade, não sei no que. A gente investe, mas aí você não investiu espiritualmente. O seu filho não cresceu espiritualmente, ele não ganhou a revelação de
Cristo, e aí você vai perder tudo. Tenho chorado diante do Senhor, tenho dito a Ele: eu quero que os meus filhos passem a eternidade comigo. Eu quero passar a eternidade com os meus filhos. Mas isso não depende só de mim. No que depende de mim é ser isso que a palavra do Senhor acabou de nos ensinar. Ainda há tempo de eu dizer mais a palavra, ensinar mais. E é o que eu estou fazendo. Vou insistir, porque eu quero que eles passem a eternidade comigo. Não importa a idade do filho, não. Pode ser pequeno, pode ser adolescente, pode ser 30, 40. Efésios 6, de 5 a 9. A última esfera de submissão no lar cristão, que diz respeito a servos e senhores. Leia novamente, fazendo favor. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O critério é o mesmo. O servo, e Paulo usa a palavra escravo, na época era assim, a sociedade era uma sociedade escravista. O servo tinha que fazer as coisas de coração, de bom grado. O critério é o mesmo. A vida de Cristo tem que estar no servo. O servo tem que fazer como que estivesse fazendo para o Senhor. E o patrão, o Senhor, não tinha que fazer ameaças, ser cruel, tinha que ser justo. E isso tem a ver com a vida de Cristo também. Hoje a situação é a mesma. E eu tenho que fazer de coração aquilo que eu posso, porque eu estou fazendo para Cristo. É a vida de Cristo que vai contar, tanto no empregado como também quem emprega, falando dos cristãos. Um freguês tentou convencer um empregado a lhe dar mais do que estava pagando, já que o patrão não estava presente. O empregado respondeu: o meu Senhor e Salvador está sempre me olhando. É para Ele que eu estou fazendo. Então o critério é o mesmo. A vida de Cristo em nós. Não desista do seu filho, por pior que seja que se tornou. Não desista do seu filho. Invista nele. Invista a palavra de Deus, que é a única coisa que vale a pena.
ame o seu filho, ore por ele. Não desista. Entregue ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de termos lares construídos na rocha que é Cristo, edificado por Cristo, que é o edificador. Ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Ofereça a palavra de Deus ao seu filho. O que você está fazendo? Os nossos filhos necessitam muito mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Nossos filhos necessitam de Cristo, ouvir a sua palavra e de amor incondicional. Não desista dos seus filhos. Mesmo que você esteja olhando e não veja nenhuma saída, nenhuma solução aparente. Mesmo que você não esteja vendo nenhum resultado, continue investindo. Não desista. Porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, a sepultura dele está vazia. Não existe nada sem solução. Amém?